37 Mas Jacó permaneceu na terra em que seu pai tinha morado, na terra de Canaã. IV, História de José. José e seus irmãos, eis a história de Jacó. José tinha 17 anos. Ele apacentava o rebanho com seus irmãos, era jovem, com os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai, e José contou a seu pai o mal que deles se dizia. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no e se tornaram incapazes de lhe falar amigavelmente. Ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que o odiaram mais ainda. Ele lhes disse: ouvi o sonho que eu tive, pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante de meu feixe. Seus irmãos lhe responderam: queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais, por causa de seus sonhos e de suas intenções. Ele teve ainda um outro sonho, que contou a seus irmãos. Ele disse: tive ainda um outro sonho, pareceu-me que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Ele narrou isso a seu pai e seus irmãos, mas seu pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que tiveste? Iríamos nós então, eu, tua mãe e teus irmãos, prostrar-nos por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram com ciúmes dele, mas seu pai conservou o fato na memória. José vendido por seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Israel disse a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, vou enviar-te a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. Ele lhe disse: vai então ver como estão teus irmãos e o rebanho e traze-me notícias. Ele o enviou do vale de Hebron e José chegou a Siquém. Um homem o encontrou andando errante pelos campos e este homem lhe perguntou: que procuras? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Indica-me, por favor, onde apacentam seus rebanhos. O homem disse: eles levantaram acampamento daqui. Eu os ouvi dizer: vamos a Dotã. José partiu à procura de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Eles o viram de longe e, antes que chegasse perto, tramaram sua morte. Disseram entre si: eis que chega o tal sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer, diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com seus sonhos. Mas Rubén, ouvindo isso, salvou de suas mãos. Ele disse: não lhe tiremos a vida. Disse-lhes Rubén: não derrameis o sangue. Lançai-o nesta cisterna do deserto, mas não ponhais a mão sobre ele. Era para salvá-lo das mãos deles e restituí-lo a seu pai. Assim, quando José chegou junto deles, despojaram-no de sua túnica, a túnica adornada que ele vestia. Arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era uma cisterna vazia, onde não havia água. Depois sentaram-se para comer. Erguendo os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Galaade. Seus camelos estavam carregados de alcatira, de bálsamo e ládano que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e cobrir seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão, da mesma carne que nós. E seus irmãos o ouviram. Quando passaram os mercadores madianitas, eles retiraram José da cisterna. Venderam José aos ismaelitas por 20 siclos de prata e estes o conduziram ao Egito. Quando Rubén voltou à cisterna, eis que José não estava mais ali. Ele rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá. E eu, aonde irei? Eles tomaram a túnica de José, degolando um bode, molharam a túnica no sangue. Enviaram a túnica adornada, fizeram-na levar a seu pai com estas palavras: eis o que encontramos. Vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele olhou e disse: é a túnica de meu filho. Um animal feroz o devorou. José foi despedaçado.
Jacó rasgou suas vestes, cingiu os seus rins com um pano de saco e fez luto por seu filho durante muito tempo. Todos os seus filhos e filhas vieram para consolá-lo, mas ele rei usou toda a consolação e disse: Não, é em luto que descerei ao Sheol para junto do meu filho. E seu pai o chorou. Entretanto, os madianitas venderam-no, no Egito, a Potifar, eunuco do faraó e comandante dos guardas. 38 História de Judá e de Tamar. E aconteceu que, neste tempo, Judá se separou de seus irmãos e foi viver na casa de um homem de Odólon que se chamava Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu que se chamava Sué. Ele a tomou por mulher e se uniu a ela. Esta concebeu e gerou um filho, que chamou de Er. Outra vez ela concebeu e gerou um filho, que chamou de Onã. Ainda outra vez concebeu e gerou um filho, que chamou de Sela. Ela se achava em Cásib quando o teve. Judá tomou uma mulher para seu primogênito Er, ela se chamava Tamar. Mas Er, o primogênito de Judá, desagradou a Yahweh, que o fez morrer. Então Judá disse a Onã: Vá à mulher de teu irmão, cumpre com ela o teu dever de cunhado e suscita uma posteridade a teu irmão. Entretanto Onã sabia que a posteridade não seria sua e, cada vez que se unia à mulher de seu irmão, derramava por terra para não dar uma posteridade a seu irmão. O que ele fazia desagradou a Yahweh, que o fez morrer também. Então Judá disse à sua nora Tamar: Volta à casa de teu pai, como viúva, e espera que cresça meu filho Sela. Ele dizia consigo: Não convém que ele morra como seus irmãos. Tamar voltou, pois, à casa de seu pai. Passaram-se muitos dias e a filha de Sué, a mulher de Judá, morreu. Quando Judá ficou consolado, subiu-a Tamna, ele e Ira, seu amigo de Odólon, para a tosquia de suas ovelhas. Comunicaram a Tamar: Eis que foi-lhe dito: Teu sogro sobe a Tamna para a tosquia de suas ovelhas. Então ela deixou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu e sentou-se na entrada de Inaim, que está no caminho de Tamna. Ela via que Sela já era grande e ela não lhe fora dada como mulher. Vendo-a, Judá tomou-a por uma prostituta, pois ela cobrira o rosto. Dirigiu-se a ela no caminho e disse: Deixa-me ir contigo. Ele não sabia que era sua nora. Mas ela perguntou: Que me darás para ires comigo? Ele respondeu: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. Mas ela replicou: Sim, se me deres um penhor até que o mandes. Ele perguntou: Que penhor te darei? E ela respondeu: O teu selo, com teu cordão e o cajado que seguras. Ele lhe os deu e foi com ela, que dele concebeu. Ela se levantou, partiu, retirou seu véu e retomou as roupas de viúva Judá. Enviou o cabrito por intermédio de seu amigo de Odólon, para recuperar os penhores das mãos da mulher. Mas este não a encontrou. Ele perguntou aos homens do lugar: Onde está aquela prostituta que fica em Inaim, no caminho? Mas eles responderam: Jamais houve prostituiu aqui. Ele voltou, pois, junto a Judá e lhe disse: Eu não a encontrei. Também os homens do lugar me disseram que jamais houve prostituta ali. Judá retomou: Que ela fique com tudo, que não zombe de nós, pois eu enviei o cabrito, mas tu não a achaste. Cerca de 3 meses depois, foi dito a Judá: Tua nora Tamar prostituiu-se e está grávida por causa de sua má conduta. Então Judá ordenou: Tirei-a fora e seja queimada viva. Quando a agarraram, ela mandou dizer a seu sogro: Estou grávida do homem a quem pertence isto. Reconheça a quem pertencem este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: Ela é mais justa do que eu, porquanto não lhe dei meu filho Sela. E não teve mais relações com ela. Quando chegou o tempo do parto, parecia que tivesse gêmeos em seu seio. Durante o parto, um deles estendeu a mão e a parteira. Tomando-a, atou-lhe um fio escarlate, dizendo: Foi este que saiu primeiro. Mas aconteceu que ele retirou a mão e foi seu irmão quem saiu. Então ela disse: Que brecha te abriste? E o chamaram de Farés. Em seguida saiu seu irmão, que tinha o fio escarlate na mão, e o chamaram de Zara.
39 Início da vida de José no Egito. José fora portanto levado ao Egito. Potifar, eunuco do faraó e comandante dos guardas, um egípcio, comprou dos ismaelitas que o levaram para lá. Ora, Yahvé assistiu a José, que em tudo teve êxito, e ficou na casa de seu senhor, o egípcio. Como seu senhor via que Yahvé o assistia e fazia prosperar, em suas mãos, tudo o que empreendia, José encontrou graça a seus olhos, foi posto a serviço do Senhor, que o instituiu seu mordomo e lhe confiou tudo o que lhe pertencia. E a partir do momento em que ele foi proposto à sua casa e ao que lhe pertencia, Yahvé abençoou a casa do egípcio. Em consideração a José, a bênção de Yahvé atingiu tudo o que ele possuía em casa e nos campos. Então entregou nas mãos de José tudo o que tinha e, com ele, não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era belo de porte e tinha um rosto bonito. José e a sedutora. Aconteceu que, depois desses fatos, a mulher de seu senhor lançou os olhos sobre José e disse: "Dorme comigo." Mas ele se recusou e disse à mulher de seu senhor: "Estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não é, nesta casa, mais poderoso do que eu, nada me interditou senão a ti, porque és sua mulher. Como poderia eu realizar um tão grande mal e pecar contra Deus?" Ainda que ela lhe falasse a cada dia, José não consentiu em dormir a seu lado e se entregar a ela. Ora, certo dia José veio à casa para fazer seu serviço e não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pela roupa, dizendo: "Dorme comigo." Mas ele deixou a roupa nas suas mãos, saiu e fugiu. Vendo que ele deixara a roupa nas suas mãos e que fugira, ela chamou seus domésticos e lhes disse: "Vede. Ele nos trouxe um hebreu para nos insultar." Ele se aproximou para dormir comigo, mas lancei um grande grilo, e vendo que ele levantava a voz e gritava, deixou sua roupa a meu lado, saiu e fugiu. Colocou a roupa a seu lado esperando que o senhor viesse para casa. Então ela lhe disse as mesmas palavras. O escravo hebreu que nos trouxeste aproximou-se para me insultar e, quando levantei a voz e gritei, ele deixou sua roupa a meu lado e fugiu. Quando o marido ouviu o que lhe dizia sua mulher, eis de que maneira teu escravo agiu para comigo, sua cólera se inflamou. O senhor de José mandou apanhá-lo e pô-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. José na prisão, assim, ele ficou na prisão. Mas Yahvé assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e lhe fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. O carcereiro-chefe confiou a José todos os detidos que estavam na prisão, tudo o que se fazia passava por ele. O carcereiro-chefe não se ocupava de nada do que lhe fora confiado, porque Yahvé o assistia e fazia prosperar o que ele empreendia. 40 José interpreta os sonhos dos oficiais do faraó. Sucedeu, depois desses acontecimentos, que o copeiro do rei do Egito e seu padeiro ofenderam a seu senhor, o rei do Egito. Faraó irou-se contra seus dois eunucos, o copeiro Mor e o padeiro Mor, e mandou detê-los na casa do comandante dos guardas, na prisão onde José estava detido. O comandante dos guardas agregou-lhe José para que os servisse, e ficaram certo tempo detidos. Ora, numa mesma noite, os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, cada qual com a sua significação. De manhã, vindo encontrá-los, José percebeu que estavam acabrunhados e perguntou aos eunucos do faraó que estavam com ele detidos na casa de seu senhor: "Por que tendes hoje o rosto triste?" Eles lhe responderam: "Tivemos um sonho e não há ninguém para interpretá-lo." José lhes disse: "É Deus quem dá a interpretação, mas contai-me." O copeiro mora na rua. José o sonho que tivera: "Sonhei", disse ele, "que havia diante de mim uma videira, e na videira 3 ramos, deram brotos, floresceram e as uvas amadureceram em cachos. Eu tinha na mão a taça do faraó, peguei os cachos de uva, espremi-os na taça do faraó e coloquei a taça na mão do faraó." José lhe disse: "Eis o que isto significa, os 3 ramos representam 3 dias. Mais 3 dias e o faraó te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego,
colocarás a taça do faraó em sua mão, como outrora tinhas o costume de fazer, quando eras seu copeiro. Lembra-te de mim, quando te suceder o bem, e sejas bondoso para falares de mim ao faraó, a fim de que me faça sair desta prisão. Com efeito, fui arrebatado da terra dos hebreus, e aqui mesmo nada fiz para que me pudessem prender. O padeiro Mor viu que era uma interpretação favorável e disse a José: eu também tive um sonho. Havia 3 cestas de bolos sobre a minha cabeça. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doces que o faraó come, mas as aves os comiam-na. Cesta, sobre a minha cabeça. José respondeu assim: eis o que isto significa, as 3 cestas representam 3 dias. Mais 3 dias ainda, e o faraó te erguerá a cabeça, enforcar-te-á e as aves comerão a carne acima de ti. Efetivamente, no 3º dia, que era o aniversário do faraó, este deu um banquete a todos os seus oficiais e soltou o copeiro Mor e o padeiro Mor no meio de seus oficiais. Ele reabilitou o copeiro Mor na copa real e este colocou a taça na mão do faraó. Quanto ao padeiro Mor, enforcou-o, como José lhe havia explicado. Mas o copeiro Mor não se lembrou de José, ele o esqueceu. 41 Os sonhos do faraó. 2 anos depois sucedeu que o faraó teve um sonho. Ele estava de pé junto ao Nilo e viu subir do Nilo 7 vacas de bela aparência e bem cevadas, que pastavam nos juncos. E eis que atrás delas subiram do Nilo outras 7 vacas, de aparência feia e mal alimentadas, e se alinharam ao lado das primeiras, na margem do Nilo. E as vacas de aparência feia e mal alimentadas devoraram as 7 vacas bem cevadas e belas de aparência. Então o faraó acordou. Ele tornou a dormir e teve um segundo sonho. 7 espigas subiam de uma mesma haste, granadas e belas. Mas eis que 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental nasciam atrás delas. E as espigas mirradas devoraram as 7 espigas granadas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. De manhã, com o espírito conturbado, o faraó chamou todos os magos e todos os sábios do Egito e lhes contou o sonho que tivera, mas ninguém pôde explicá-lo ao faraó. Então o copeiro Mor dirigiu a palavra ao faraó e disse: devo confessar hoje minhas faltas. O faraó se irritara contra seus servos e os mandara prender na casa do comandante dos guardas, eu e o padeiro Mor. Tivemos um sonho, ele e eu, na mesma noite, mas a significação do sonho era diferente para cada um. Havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo do comandante dos guardas. Nós lhe contamos nossos sonhos e ele nos interpretou. Ele interpretou o sonho de cada um. E exatamente como ele nos explicara, assim aconteceu. Eu fui restituído em meu emprego e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José, e depressa ele foi trazido da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou diante do faraó. O faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém pode interpretá-lo. Mas ouvi dizer de ti que quando ouves um sonho podes interpretá-lo. José respondeu ao faraó: quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó falou assim a José: em meu sonho, parecia-me que estava de pé na margem do Nilo. Eis que subiram do Nilo 7 vacas bem cevadas e de bela aparência, que pastavam nos juncos. Mas eis que outras 7 subiram depois delas, extenuadas, de aparência feia e mal alimentadas. Jamais vi tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as vacas gordas. E depois que as devoraram, não demonstravam tê-las devorado, porque sua aparência permanecia tão feia quanto no início. Então acordei. Depois vi em sonho 7 espigas subindo de uma mesma haste, cheias e belas. Mas eis que 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento oriental nasceram depois delas. E as espigas mirradas devoraram as 7 espigas belas. Eu narrei isso aos magos, mas não há ninguém que me dê a resposta. José disse ao faraó: o faraó teve apenas um sonho, Deus anunciou ao faraó o que ele vai realizar.
As 7 vacas belas representam 7 anos e as 7 espigas belas representam 7 anos. É um só e mesmo sonho. As 7 vacas magras e feias que sobem em seguida representam 7 anos e também as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental, é que haverá 7 anos de fome. É como eu disse ao faraó, Deus mostrou ao faraó o que vai realizar. Eis que vêm 7 anos em que haverá grande abundância em toda a terra do Egito, depois lhes sucederão 7 anos de fome. E se esquecerá toda a abundância na terra do Egito, a fome esgotará a terra, e não mais se saberá o que era a abundância na terra, em face dessa fome que se seguirá, pois ela será duríssima. E se o sonho do faraó se repetiu mais 2 vezes, é porque o fato está bem decidido da parte de Deus e Deus tem pressa em realizá-lo. Agora, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre a terra do Egito. Que o faraó haja e institua funcionários na terra, toma 5ª parte dos produtos da terra do Egito durante os 7 anos de abundância, e eles reúnam todos os víveres desses bons anos que vêm, armazenem o trigo sob a autoridade do faraó, coloquem os víveres nas cidades e os guardem. Esses víveres servirão de reserva à terra para os 7 anos de fome que se abaterão sobre a terra do Egito, e a terra não será exterminada pela fome. Exaltação de José. O conselho agradou ao faraó e a todos os seus oficiais, e o faraó disse a seus oficiais: encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão inteligente e sábio como tu. Tu serás o administrador do meu palácio e todo o meu povo se conformará às tuas ordens, só no trono te precederei. O faraó disse a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou o anel de sua mão e o colocou na mão de José, e o revestiu com vestes de linho fino e lhe pôs no pescoço o colar de ouro. Ele o fez subir sobre o melhor carro que havia depois do seu, e gritava-se diante dele: Abreque. Assim foi ele proposto a toda a terra do Egito. O faraó disse a José: eu sou o faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E o faraó impôs a José o nome de Safanete-Faneque, e lhe deu como mulher a Zenete, filha de Potifar, sacerdote de On. E José saiu a percorrer o Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. E José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de abundância a terra produziu copiosamente e ele reuniu todos os víveres dos 7 anos em que houve abundância na terra do Egito e depositou os víveres nas cidades, colocando em cada cidade os víveres dos campos vizinhos. José armazenou o trigo como a areia do mar, em tal quantidade que se renunciou a medi-lo, pois isso ultrapassava toda medida. Os filhos de José, antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos que lhe deu a Zenete, filha de Potifar, sacerdote de On. José deu ao mais velho o nome de Manassés, pois, disse ele, Deus me fez esquecer meus trabalhos e toda a família de meu pai. Quanto ao segundo ele o chamou de Efraim, porque, disse ele, Deus me tornou fecundo na terra de minha infelicidade. Chegaram ao fim os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito e começaram a vir os 7 anos de fome, como predissera José. Havia fome em todas as terras, mas havia pão em todas as regiões do Egito. Depois toda a terra do Egito sofreu fome e o povo, com grandes gritos, pediu pão ao faraó. Mas o faraó disse a todos os egípcios: Ide a José e fazei o que ele vos disser. A fome assolava toda a terra. Então José abriu todos os armazéns de trigo e vendeu mantimento aos egípcios. Agravou-se ainda mais a fome na terra do Egito. De toda a terra se veio ao Egito para comprar mantimento com José, pois a fome se agravou por toda a terra. 42 Primeiro encontro de José com seus irmãos. Jacó, vendo que havia mantimento à venda no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? Eu soube, disse-lhes, que há mantimento para vender no Egito. Deixei e comprai mantimento para nós, a fim de que vivamos e não morramos. 10 dos irmãos de José desceram, pois, ao Egito para comprar trigo. Quanto a Benjamim,
o irmão de José, Jacó não o enviou com os outros. Não convém, disse para consigo, que lhe suceda alguma desgraça. Foram, pois, os filhos de Israel comprar mantimento, misturados com outros forasteiros, porque a fome assolava a terra de Canaã. José, ele tinha autoridade na terra, era quem vendia o mantimento a todo o povo da terra. Os irmãos de José chegaram e se prostraram diante dele, com a face por terra. Logo que José viu seus irmãos, ele os reconheceu, mas fingiu ser estrangeiro para eles e lhes falou duramente. Perguntou-lhes, de onde vindes? E eles responderam: da terra de Canaã, para comprar víveres. Assim José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. José se lembrou dos sonhos que tivera a seu respeito e lhes disse: vós sois espiões. É para reconhecer os pontos fracos da terra que viestes. Eles protestaram: não, meu senhor. Teus servos vieram para comprar víveres. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos sinceros, teus servos não são espiões. Mas ele lhes disse: não. Foi para ver os pontos fracos da terra que viestes. Eles responderam: teus servos eram 12 irmãos, nós somos filhos de um mesmo homem, na terra de Canaã. O mais novo está agora com nosso pai e há um que não mais existe. José retomou: é como eu vos disse, vós sois espiões. Eis como sereis provados, pela vida do faraó, não partireis daqui sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um de vós para buscar vosso irmão, os demais ficam prisioneiros. Provareis vossas palavras e se verá se a verdade está convosco ou não. Se não, pela vida do faraó, sois espiões. E pôs a todos na prisão por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: eis o que fareis para terdes salva a vida, pois eu temo a Deus, se sois sinceros, que um de vossos irmãos fique detido na vossa prisão. Quanto aos demais, parti levando o mantimento de que vossas famílias necessitam. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim vossas palavras serão verificadas e não morrereis. Assim fizeram eles. Eles disseram uns aos outros: em verdade, espiamos o que fizemos a nosso irmão, vimos a aflição de sua alma, quando ele nos pedia graça, e não o ouvimos. Por isso nos veio esta aflição. Rubén lhes respondeu: não vos disse para não cometerdes falta contra um menino? Mas vós não me ouvistes e eis que se nos pede conta de seu sangue. Eles não sabiam que José os compreendia, porque, entre José e eles estava o intérprete. Então se afastou deles e chorou. Depois voltou para eles e lhes falou, tomou dentre eles a Simeão e o algemou sob seus olhos. Retorno dos filhos de Jacó a Canaã, José deu ordem de encher de trigo suas sacas, de restituir o dinheiro de cada um em sua bolsa e lhes dar provisões para o caminho. E assim lhes foi feito. Eles carregaram o mantimento sobre seus jumentos e se foram. Mas quando um deles, de noite, no acampamento, abriu a saca de trigo para dar forragem a seu jumento, viu que seu dinheiro estava na boca da saca de trigo. Ele disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, eis que está na minha saca de trigo. Então desfaleceu-lhes o coração e se entreolharam tremendo e disseram: que é isto que Deus nos fez? Voltando para a casa de Jacó, na terra de Canaã, contaram-lhe tudo o que lhes sucedera. O homem que é senhor da terra, disseram eles, nos falou duramente e nos tomou por espiões da terra. Nós lhe dissemos: somos sinceros, não somos espiões, nós éramos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, um de nós não existe mais e o mais novo está agora com nosso pai, na terra de Canaã. Mas o homem que é senhor do país nos respondeu: eis como sabereis se sois sinceros, deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o mantimento de que necessitam vossas famílias e parti, mas trazei-me vosso irmão mais jovem e saberei que não sois espiões, mas que sois sinceros. Então eu vos devolverei vosso irmão e podereis circular na terra. Quando eles esvaziavam suas sacas, eis que cada qual tinha em sua saca a bolsa de dinheiro. E quando eles viram suas bolsas de dinheiro tiveram medo, eles e seu pai. Então seu pai Jacó lhes disse: vós me privais de meus filhos, José não existe mais.
Simeão não existe mais e queres tomar Benjamim. É sobre mim que tudo isso recai. Mas Rubén disse a seu pai: mata os meus 2 filhos se eu te não restituir. Entrega-me e eu te trarei de volta. Mas ele retrucou: meu filho não descerá convosco, seu irmão morreu e ele ficou só. Se lhe suceder desgraça na viagem que ireis fazer, na aflição farias descer minhas cãs ao Sheol. 43 Os filhos de Jacó retornam com Benjamim, mas a fome assolava a terra e... Quando eles acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: retornai e comprai um pouco de víveres para nós. Judá lhe respondeu: aquele homem nos advertiu expressamente: não sereis admitidos em minha presença, a menos que vosso irmão esteja convosco. Se estás preparado para deixar nosso irmão partir conosco, desceremos e compraremos víveres para ti. Mas se não o deixas partir, não desceremos, pois o homem nos disse: não sereis admitidos em minha presença, a menos que vosso irmão esteja convosco. Israel disse: por que me fizestes esse mal dizendo àquele homem que tinhas ainda um irmão? O homem, responderam eles, perguntou sobre nós e sobre nossa família, indagando: vosso pai ainda vive? Tendes um irmão? E nós respondemos às suas perguntas. Podíamos nós saber que ele diria: trazei vosso irmão? Então Judá disse a seu pai Israel: deixa ir comigo o menino. Vamos, ponhamo-nos a caminho, para conservarmos a vida e não morrermos, nós, tu conosco e os nossos filhos. Eu me torno responsável por ele. A mim pedirás conta dele. Se me suceder de não te restituir e não trazê-lo diante de teus olhos, serei culpado durante toda a minha vida. Se não nos tivéssemos demorado tanto, já estaríamos de volta pela 2ª vez. Então seu pai Jacó lhes disse: se é necessário, fazei assim. Tomai em vossas bagagens os melhores produtos da terra para levardes como presente a este homem: um pouco de bálsamo e um pouco de mel, alcatira e ládano, pistácias e amêndoas. Tomai convosco uma 2ª quantia de dinheiro e levai de volta o dinheiro que foi posto na boca de vossas sacas de trigo. Talvez tenha sido um descuido. Tomai vosso irmão e parti, retornai para junto deste homem. Que El Shaddai vos faça encontrar misericórdia junto desse homem e que ele vos deixe trazer vosso outro irmão e Benjamim. Quanto a mim, que eu perca meus filhos, se os devo perder. O encontro com José. Os homens tomaram, pois, esse presente, o dinheiro em dobro com eles, e Benjamim. Partiram e desceram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José os viu com Benjamim, disse a seu intendente: conduze esses homens à casa, abate um animal e prepara-o, porque esses homens comerão comigo ao meio-dia. O homem fez como José ordenara e conduziu os homens à casa de José. Os homens se amedrontaram porque eram conduzidos à casa de José, e disseram: é por causa do dinheiro que voltou em nossas sacas de trigo, na primeira vez, que nos conduzem, vão nos agarrar, cair sobre nós e nos tomar como escravos, com nossos jumentos. Eles se aproximaram do intendente de José e lhe falaram na entrada da casa. Perdão, meu senhor, disseram eles. Nós descemos uma primeira vez para comprar víveres e, quando chegamos ao acampamento para a noite e abrimos nossas sacas de trigo, eis que o dinheiro de cada um de nós se achava na boca de sua saca, nosso dinheiro intacto, e o levamos conosco. Nós trouxemos outra quantia para comprar víveres. Nós não sabemos quem colocou nosso dinheiro nas sacas de trigo. Mas ele respondeu: ficai em paz e não tenhais medo. Foi o vosso Deus e o Deus de vosso pai que vos colocou um tesouro nas sacas de trigo, vosso dinheiro chegou até mim. E trouxe-lhes Simeão. O homem introduziu os homens na casa de José, trouxe-lhes água para que lavassem os pés e deu forragem a seus jumentos. Eles prepararam o presente, esperando que José viesse ao meio-dia, porque souberam que ali fariam refeição. Quando José entrou na casa, ofereceram-lhe o presente que tinham consigo e se prostraram por terra. Mas ele os saudou amigavelmente e perguntou: como está vosso velho pai, de quem me falastes? Ele ainda vive. Responderam: teu servo, nosso pai, está bem, ele ainda vive, e se ajoelharam e se prostraram. Erguendo os olhos, José viu seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e perguntou: é este o vosso
Irmão mais novo, de que me falastes? E dirigindo-se a ele: Que Deus te conceda graça, meu filho. E José apressou-se em sair, porque suas entranhas se comoveram por seu irmão e as lágrimas lhe vinham aos olhos. Entrou em seu quarto e ali chorou. Tendo lavado o rosto, voltou e, contendo-se, ordenou: servia a refeição. Serviram-no à parte, eles à parte e à parte também os egípcios que comiam com ele. Porque os egípcios não podem tomar suas refeições com os hebreus, têm horror disso. Estavam colocados diante dele, cada qual em seu lugar, do mais velho ao mais novo, e os homens se olhavam com assombro. Mas ele lhes mandou, de seu prato, porções de honra, e a porção de Benjamim ultrapassava 5 vezes a de todos os outros. Com ele beberam e se embriagaram,